بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Continuamos por neste mesmo dia, após o prestamento de juramento a Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, começa aí sim oficialmente os preparativos para o enterro de Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. Dizem que foi no dia a seguir que a família pensa como dar o banho a Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, e estavam todos em casa, Hazrat Abbas, Fadl, o seu filho, Khurath, Khutham, Ali e uma escrava de Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, uma prisioneira que o Huzur Pak sallallahu alaihi, que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha libertado, chamada Safina. E eles estavam a conversar quando de repente sentiram uma sonolência e ouviram uma voz a dizer que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam nem mesmo agora devia ser retirado as suas roupas. E eles deram o banho ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam com as suas roupas sagradas. Isso mostra que de um certo ponto o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam era um mártir, porque normalmente nos mártires também não se retira as roupas do corpo quando faleceu. E também mostra que retirar a roupa de uma pessoa, e principalmente quando estamos a falar de um profeta, é algo que não é digno. As pessoas, no dia, os mortais comuns, nós retiramos a nossa roupa para tomar banho, e que Allah nos perdoe, mas muitas vezes temos este conceito que já está a acontecer pelo mundo fora, em andarmos com roupa, sem roupa, e pensarmos que isto não faz efeito nenhum. Faz. Isso faz. Espiritualmente também faz, e hoje em dia virtualmente na internet também faz muito mal, e hoje em dia socialmente em frente de todos mostrarmos as partes do nosso corpo levam a muita gente a fazer maldade também. E aqui estamos a falar do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, a nossa maior autoridade que existe. E então esta voz veio dizer que dão o banho, sim, mas não retiram a roupa dele. E assim, ele foi banhado com as suas próprias roupas, e somente após o banho é que foi retirado a sua roupa e foi dado-lhe as três mortalhas brancas que tinham vindo do Iêmen. Sayyidina Ali deu o banho, enquanto que Hazrat Abbas e os seus dois filhos, Fadl e Qatham, estavam a posicionar o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, enquanto Usama radiallahu anhu e outro sahabi chamado Shukran estavam a pôr a água. Após o banho, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam foi, conforme expliquei, embrulhado em 3 lençóis longos, e não tinha nem camisa nem turbante. E, conforme expliquei, as roupas que ele estava a usar foram retiradas Depois levantou a questão que
onde é que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, devia ser enterrado. E Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu disse que ouvi o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dizer que o mensageiro deve ser enterrado no local específico onde ele faleceu. E, portanto, a sua cama sagrada foi removida do local onde ele tinha falecido, e neste preciso local foi feito uma cova. Depois também levantou a questão de que tipo de cova podia ser aberta. Os muhajirins disseram que devia ser uma cova igual à cova que eles faziam em Meca, ou seja, uma cova standard e onde realmente eles punham o corpo. Já os Ansar disseram que devia ser uma cova que tivesse uma espécie de uma gaveta lá para dentro, ou seja, tu fazes a cova e lá dentro abrir numa das paredes mais um espaço onde o corpo pudesse efetivamente ser posto lá dentro e aí sim fechado, e depois enchiam a cova. Em outras palavras, ao fazer desta maneira, a terra que se atirava por cima não batia no corpo. Isto chama-se lahad. Hazrat Abu Ubaida e Abu Talha, eles eram ambos eram homens que sabiam abrir covas. Então foi decidido que iriam chamar os dois, e aquele que realmente chegasse em primeiro lugar poderia efetivamente escolher a melhor maneira. Abu Talha radiyallahu anhu chegou em primeiro lugar e foi feito a cova chamado lahad, porque é o que ele sabia fazer melhor, que é uma cova normal, e depois lá embaixo, numa das paredes, você faz outro buraco para dentro da parede toda e a cova é posta, o corpo sagrado é posto lá dentro. No vosso ecrã nós enviámos uma foto mostrando isto. Depois veio a hora do janaza, a oração fúnebre. Quando eles terminaram os arranjos neste dia, e levaram o corpo sagrado do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, em frente à sua campa. Grupos e grupos iam para o quarto sagrado e ofereciam o janaza individualmente, ou seja, não houve janaza em congregação. Ninguém foi imã daquela oração. Cada pessoa chegava e oferecia a sua oração e ia-se embora. As pessoas perguntaram a Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu que o janaza devia ser feito ou não devia ter sido feito. O profeta de Allah, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, disse que sim, e depois perguntaram-lhe que como é que se deve fazer, ou seja, como é que fazemos o janaza dele como a gente faz um janaza de uma pessoa normal ou não. E ele disse que não. Um grupo vai para o quarto e diz Allahu Akbar, e depois
envia saudações ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, recita o du'a, que é o du'a do janaza, e depois deve sair. Abu Bakr Siddiq e Hazrat Umar radiallahu anhu também, na sua vez, entraram com um grupo, ficaram em frente ao corpo sagrado do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e leram uma du'a, cujo significado é paz e misericórdia de Allah esteja consigo, ó profeta. Ó Allah, nós testemunhamos que ele, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entregou tudo o que foi revelado a ele. Ele aconselhou os seus seguidores e lutou na causa de Allah até Allah elevar a sua religião e cumprir a sua promessa. Ó Allah, faça-nos entre aqueles que seguiram a revelação que foi enviada a ele e junta-nos com ele para que nós possamos conhecer uns aos outros. Sem dúvida, ele foi carinhoso e misericordioso com os crentes. Nós não desejamos nada em troca da fé e não vamos vender esta fé por nenhum preço. Os que estavam presentes disseram Amém. E depois, quando os homens terminaram, foi a vez das senhoras irem fazer as suas orações e mais tarde as crianças. Sabe, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quando estava no seu leito de morte, tinha uma vez chamado a sua família e eles perguntaram-lhe que, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quem deverá liderar o seu janaza? Ele respondeu que quando vocês terminarem os preparativos do enterro, vocês devem deixar o meu quarto durante algum tempo. Jibrail será o primeiro a fazer o janaza, depois Micail virá, os anjos, Israfil, o anjo da morte, e finalmente os anjos restantes virão cada um fazer o janaza para mim. E depois, vocês devem vir em grupos e enviar saudações. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allah subhanahu wa ta'ala sobre isso diz que Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, que sem dúvida Deus e os seus anjos enviam saudações ao profeta. Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós que credes, sallu alayhi wa sallimu taslima, enviem salutações e saudações e pedidos de paz abundantemente ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Dizem que sensivelmente 30.000 pessoas ofereceram o janaza ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. No final da tarde de quarta-feira seria o enterro. O Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam tecnicamente faleceu na segunda-feira de manhã, ao princípio da tarde. Durante a tarde, noite, foi feito, podemos dizer, a nomeação de Abu Bakr Siddiq. Terça-feira foi feito toda a preparação do janaza e também foi feito o funeral também. E na quarta-feira também houve muita gente que estava a chegar a Medina Munawwara para oferecer os últimos e para oferecer as suas orações. E depois, no final da tarde de quarta-feira, é que foi, portanto, ele enviado. Conforme expliquei, foi segunda-feira, faleceu,
E é curioso que ele falece na mesma altura em que ele sai de Meca para Medina Munawara, segunda-feira de tarde. E praticamente a grande maioria, a esmagadora maioria, diz que ele foi enterrado na quarta-feira, apesar de haver também algumas narrativas que dizem que foi na terça, mas em princípio foi mesmo na quarta. Sayyidina Ali, Abbas, os seus filhos, Fadl e Qassam, foram eles que baixaram o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam na sua sagrada campa, e quando terminaram o enterro puseram uma espécie de a parte de cima da terra, a parte em cima da campa parecia as costas de um camelo, portanto, para as pessoas saberem que ali o corpo estava enterrado. A água seria posta em cima. Portanto, pôr água em cima de um cabar não é bid'ah. Podemos dizer, é bom, é sunnah, para fortalecer a própria terra em cima, para não ficar toda estragada. E depois do enterro, os Sahaba regressaram para casa e a lerem Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que nós somos de Allah e para Allah nós iremos regressar. É para Allah que nós somos e é para Allah que nós iremos regressar. Dizem, pois há vários aqui eventos também, muita informação. Sayyidina Fátima, radiallahu ta'ala, depois mais tarde entrou na casa, quando já terminou, portanto, a sepultura, e viu a sepultura de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no lugar onde era a cama dele. Repara o quanta dor ela deve ter sentido. E ela virou-se para Anas radiallahu anhu e até em dor e em sofrimento disse que como é que a vossa alma permitiu pôr a areia no corpo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Como é que vocês conseguiram fazer isso? E a Hazrat Anas também está em sofrimento, quer dizer, ninguém fez isso porque queria. A Hazrat Anas próprio diz que o melhor dia foi quando o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam chegou à cidade sagrada de Medina Munawara, e claramente o pior dia foi no dia em que ele faleceu. Anas também próprio diz, um dos rapazes que viveu 10 anos com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, serviu, era um menino que tomava conta e ajudava, era um assistente. Ele próprio diz que naquele dia, após o enterro, a cidade ficou escura. Aqui se pode ser escura foi um dia muito escuro, ou então as pessoas estavam tão deprimidas que tudo parecia escura, nós não reconhecíamos uns aos outros, ou seja, às vezes nem conseguia ver quem é que estava à nossa frente. Todas as calamidades são pequenas, são todas pequenas comparadas com a calamidade da sua morte. E isto foi o princípio de uma nova era, e é uma era que o próprio Sayyidina Anas radiallahu anhu no hadith diz que nós estávamos muito doentes, muito tristes, mas há um hadith que nos dá esperança, em que Abd sallallahu alaihi wasallam uma vez diz, está em Musnad Ahmad, que eu desejo encontrar com os meus irmãos. Os Sahaba radiallahu anhu uma vez disseram que, ya Rasulullah, nós não somos seus irmãos? Nós somos seus irmãos? Huzur disse, o profeta respondeu, vós sois os meus Sahaba, vocês são os meus companheiros. Os meus irmãos são aqueles que tiveram fé em mim e não me viram a mim. Isto é um hadith que nos enche de esperanças a nós, que não tivemos a oportunidade de conviver
com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, mas devemos saber que ele, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tem muita vontade e muito fervor em nos conhecer, porque nós somos, de acordo com as suas palavras, os irmãos dele, que acreditamos nele sem os ter visto. Que Allah nos mantenha assim e que nos mantenha firmes com ele e que nos perdoe os nossos pecados e que realmente nos perdoe por não podermos fazer mais do que podíamos efetivamente fazer. Daqui para a frente vamos começar uma série nova, que é a série que basicamente ainda continua a ser a Sira, porque de acordo com os ulama, a Sira é a biografia do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E a biografia do Rasul sallallahu alaihi wasallam contempla a sua vida inteira e os 30 anos que vieram a seguir, onde os 4, tecnicamente 5, grandes califas reinaram e solidificaram toda a estrutura do Islã. E, inshallah, a partir da próxima semana iremos trabalhar esta pós-quarta-feira, os problemas que se vão levantar, as situações que se vão levantar. Inshallah, para a semana iremos falar sobre isso. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.